Transurfing. Capítulo 4. Equilíbrio. As pessoas criam para si problemas e obstáculos, e depois se esforçam para superá-los. Ao contrário do ponto de vista geral, Transurfing mostra que as causas dos problemas se encontram em outro plano. Como eliminar os problemas de sua vida? Ocupe-se e não se preocupe. Parte 1. Potenciais excedentes. Na natureza, tudo tende ao equilíbrio. A mudança da pressão atmosférica é equilibrada com o vento. A diferença nas temperaturas é compensada com a inversão térmica. Em todos os lugares onde surge o potencial excedente de qualquer energia, surgem forças equilibradoras, direcionadas para corrigir a distorção. Estamos tão acostumados a tal situação que nem questionamos. Por que tudo tem que ser exatamente assim? Por que funciona a lei do equilíbrio? Não há resposta a essa pergunta. Na realidade, leis não explicam coisa alguma, apenas constatam fatos. Todas as leis da natureza são secundárias, derivadas da lei do equilíbrio, que é a primeira lei, ao menos assim parece. Pelo que é impossível explicar por que razão tem que existir o equilíbrio na natureza, de onde aparecem as forças equilibradoras e por que existem. Ora, por estarmos acostumados com isso, não significa que deve ser assim. Só podemos conjecturar como seria o mundo sem a lei do equilíbrio. Será que se transformaria no mingau amorfo ou no inferno agressivo? No entanto, a incongruência de tal mundo ainda não é a razão da existência da lei do equilíbrio. Por isso nos resta apenas aceitar como fato e admirar com entusiasmo a perfeição do mundo circundante, e também perder-nos em conjecturas sobre o que dirige tudo isso. Acostumamo-nos a que na vida existem épocas brancas e pretas, após o sucesso segue o fracasso. Tudo isso revela a existência dessa lei, pois tanto o sucesso quanto o fracasso rompem o equilíbrio. O equilíbrio total é quando nada acontece, e o absoluto não existe. Em todo caso, isso ninguém conseguiu observar. No mundo se observam constantemente oscilações, dia e noite, maré alta e maré baixa, nascimento e morte, e assim por diante. Até no vácuo acontece constante nascimento e aniquilamento de partículas elementares. Podemos imaginar o mundo como pêndulos, que oscilam, se extinguem e competem entre si. Cada pêndulo recebe impulsos dos vizinhos e lhes dá os seus. Uma das leis básicas que regem todo esse sistema complexo é a lei do equilíbrio. Em última análise, tudo caminha para o equilíbrio. Você mesmo também é um tipo de pêndulo. Se você decidir quebrar o equilíbrio bruscamente e pender para um lado, você se chocará contra os pêndulos vizinhos e com isso criará ao seu redor uma perturbação que depois se voltará contra você. O equilíbrio é desmanchado não só com ações, mas também com pensamentos. E não só porque pensamentos são seguidos de ações. Como você sabe, os pensamentos emanam energia. Toda manifestação material se estabelece numa base energética. E tudo que acontece no nível invisível se reflete no mundo dos objetos materiais visíveis. Pode parecer que a energia de seus pensamentos seja muito pequena para influenciar o mundo circundante. Tudo seria bem mais simples caso fosse assim. Vamos deixar de adivinhar o que acontece no nível energético para não nos atrapalharmos. Para os nossos objetivos, basta aceitar um modelo simplificado de equilíbrio. Quando surge potencial energético excedente, surgem forças equilibradoras, dirigidas para afastar esse excesso. Potencial excedente é criado pela energia mental quando a um objeto é dada importância demais. Por exemplo, comparemos duas situações. Numa você está em pé no chão de sua casa, na outra, à beira de um abismo. No primeiro caso, você não está nem um pouco preocupado. No segundo caso, a situação tem uma importância muito grande. Basta um movimento descuidado que acontece a fatalidade. No nível energético, o fato de você simplesmente estar de pé tem o mesmo significado no primeiro e no segundo caso. Mas, encontrando-se à beira do abismo, você, com o seu medo, acumula tensão, criando desequilíbrio no campo energético. Imediatamente surgem forças equilibradoras,
dirigidas a afastar esse potencial excedente. Você até pode sentir fisicamente sua ação. De um lado, a força inexplicável puxa para baixo, e do outro, puxa para afastar você da beirada. Pois, para afastar o potencial excedente do seu medo, é necessário que as forças equilibradoras o puxem para longe da beirada, ou o atirem para baixo e acabem com isso de vez. Essa ação você sente. No nível energético, todos os objetos materiais possuem importância igual. Somos nós que lhes atribuímos qualidades, bom e mal, alegre e triste, atraente e repulsivo, bondoso e maldoso, simples e complexo e assim por diante. Tudo nesse mundo se submete à nossa valorização. A valorização em si não cria desequilíbrio no campo energético. Sentado na sua poltrona, você avalia. Ficar sentado aqui é seguro, ficar de pé à beira de um abismo é perigoso. Mas no momento você não se preocupa com isso, pois simplesmente faz uma avaliação, pelo que o equilíbrio não é desfeito. O potencial excedente surge só no caso de ser atribuída demasiada importância à valorização. O tamanho do potencial cresce quando a valorização, por estar carregada de relevância excessiva, deturpa gravemente a realidade. Em geral, não temos condições de avaliar objetivamente as qualidades de um objeto caso esse seja muito importante para nós. Por exemplo, sempre supervalorizamos o objeto de nossa adoração e depreciamos o objeto odiado. Ao objeto do medo atribuímos qualidades atemorizantes. Resulta que a energia mental busca atribuir artificialmente determinada qualidade onde esta qualidade de fato não existe. Nesse caso, cria-se potencial excedente que chama o vento das forças equilibradoras. A valorização que deturpa a realidade caminha em duas direções. Atribui ao objeto qualidades extremamente repugnantes ou qualidades extremamente atraentes. O erro de valorização em si não desempenha papel algum. Prestem atenção mais uma vez. A valorização gera potencial excedente somente no caso em que essa tiver grande importância. Somente a importância que os assuntos e os objetos têm para você, concretamente, proporciona energia à sua valorização. Os potenciais excedentes, mesmo sendo invisíveis e intocáveis, desempenham um papel importante e ao mesmo tempo traiçoeiro na vida das pessoas. A ação das forças equilibradoras para afastar esses potenciais gera uma dose leonina de problemas. A perfídia dos potenciais consiste em que a pessoa acaba recebendo resultado contrário ao desejado, tornando com isso totalmente incompreensível o que acontece. Daí surge a sensação de uma força inexplicável agindo, um tipo de lei da ruindade. Já tocamos essa questão quando discutimos por que recebemos aquilo que ativamente não queremos. Verifiquemos no próximo exemplo como nos escapa o que queremos. Há uma crença errônea de que se nos entregarmos plenamente ao trabalho, podemos alcançar grandes resultados. Do ponto de vista do equilíbrio, é totalmente evidente que dedicar-se ao trabalho significa colocar num prato da balança este trabalho e no outro todo o resto. O equilíbrio é desfeito e as consequências não tardam. O resultado será diametralmente oposto ao desejado. Caso para você trabalhar significa ganhar mais ou elevar sua qualificação profissional, então, é indispensável despender certo esforço, e nada de assustador acontecerá. Mas em tudo é necessário conhecer os limites. Se você sente que se cansa muito, que o trabalho se tornou um tormento, significa que precisa diminuir o ritmo ou mudar de trabalho. Esforços excessivos o conduzirão forçosamente a um resultado contrário. Verifiquemos como isso acontece. Além do trabalho, você possui um sistema determinado de valores: casa, família, diversão, tempo de lazer e assim por diante. Se você contrapôs o trabalho a tudo isso, criou no seu lugar um potencial muito forte. Tudo na natureza se dirige ao equilíbrio, ou seja, independentemente de sua vontade, surgirão forças que vão agir para diminuir o potencial excedente. Elas podem funcionar de formas bem diversas. Por exemplo, você adoece, e então nem se fala de trabalho. Você pode cair em depressão. Nem poderia ser de outra maneira, já que você se obrigou a fazer aquilo que lhe é penoso.
Sua mente lhe afirma: vamos, precisa ganhar dinheiro. Mas a alma, consciente, se assombra. Será que é para isso que vim a este mundo, para sofrer e me atormentar? Para que preciso disso tudo? No final das contas, você acabará com um cansaço crônico, diante do qual nem dá para falar de qualquer desempenho no trabalho. Você terá a sensação de um peixe batendo contra o gelo, sem resultado algum. Ao mesmo tempo, você pode perceber que ao lado outras pessoas alcançam mais, se esforçando bem menos. Acontece que depois de alcançar certo grau de importância que você atribui ao seu trabalho, começa a passar do limite. Quanto mais peso você der ao trabalho, tanto mais problemas surgem. Você terá a impressão de que todos esses problemas são normais, fazem parte do processo. Na verdade, serão bem menos numerosos se você baixar seu nível de importância. Há uma única dedução: precisa reavaliar conscientemente seu relacionamento com o trabalho para afastar potencial excedente. É imprescindível ter tempo de lazer, quando você pode se ocupar com aquilo que lhe agrada, fora do trabalho. Quem não sabe descansar, desligar-se, não sabe trabalhar. Ao chegar ao trabalho, arrende-se. Dê suas mãos e sua cabeça, mas não o coração. O pêndulo do trabalho precisa de toda a sua energia, mas você veio a este mundo não só para trabalhar para ele. Sua eficiência no trabalho crescerá notavelmente quando você afastar seus potenciais excedentes e livrar-se dos pêndulos. Ao se arrendar, você age irrepreensivelmente. Você não permite pequenos deslizes passíveis de repreensão pela mediocridade. A impecabilidade trata de seu desempenho no trabalho. Arrendar-se não significa agir indolentemente sem responsabilidade. Significa agir sem se envolver, sem criar potenciais excedentes e, ao mesmo tempo, cumprir diligentemente tudo que é devido. Do contrário, podem surgir situações desagradáveis. Por exemplo, haverá pessoas ao seu redor que, diferente de você, mergulham de cabeça no trabalho. Elas sentirão inconscientemente que você se arrendou, ou seja, não se esforça demasiadamente e mesmo assim atua com eficiência. Essas pessoas esforçadas começarão a intuitivamente procurar um motivo para flagrar o concorrente em algum deslize. Basta você cometer um erro, elas imediatamente o atacarão. O erro será elementar e por isso lastimável. Por exemplo, você se atrasa, se esquece de alguma coisa ou negligência. Se você estivesse atolado até o topo no trabalho, seu erro seria relevado. Mas agora eles o culpam por você não levar seu trabalho muito a sério. Situações semelhantes podem surgir não apenas no trabalho, mas na família e no círculo de amigos. Por isso é indispensável em qualquer situação em que você se arrenda cumprir suas obrigações precisamente, para que os outros não possam repreendê-lo. Seu observador interno, o guardião, deve cuidar de sua impecabilidade. Senão você se afundará de cabeça novamente no jogo. O guardião interno não tem nada com a divisão da personalidade. Você, no regime monocromático, apenas percebe por si mesmo o que e como faz. A isso voltaremos ainda nos próximos capítulos. Podemos contrapor. E como é colocar sua alma na sua atividade? Vai depender da atividade. Mergulhar no trabalho é justificável num caso apenas, se o trabalho for o seu objetivo. Vamos falar mais adiante sobre o que é o seu objetivo. Nesse caso, o trabalho serve de túnel que o leva ao seu êxito. Tal trabalho, ao contrário, provê de energia, proporciona alegria, inspiração e contentamento. Se você estiver entre aqueles raros felizardos que podem falar assim com convicção de seu trabalho, então você não precisa se inquietar com nada. Tudo o que foi exposto se refere também ao estudo. Mais adiante nesse capítulo examinaremos diversas situações de vida nas quais se criam potenciais excedentes e quais são as consequências das ações das forças equilibradoras.